Os acompanhem até as salas para pegar as senhas, aqueles que não têm o crachá. E lembrando que ao término do culto, precisamos que também estejam indo até lá para buscar as crianças. Amém? Vou chamar aqui nosso pastor, Igor Abraão. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do nosso pastor. Nosso pastor tem ministrado inúmeros assuntos aqui acerca de tempos difíceis, mas nós nos alegramos porque sabemos que os tempos difíceis têm prazo de validade. Quantos creem nisso aí? Amém? Vamos orar pela vida dele. Direciona a sua mão para cá. Pai, nós queremos te honrar agora por tudo que o Senhor tem feito por nós e te agradecer pelo zelo que o Senhor tem colocado, plantado no coração do nosso pastor, a pastora Edivane, a Sarinha. Obrigado por essa família, Senhor, que lançou tudo em terra, Senhor, para te servir integralmente. E nós podemos hoje estar debaixo dessa proteção, dessa segurança, dessa cobertura. Mas nós nesse momento queremos nos portar como Arão e Ur, sustentando os braços deles, Senhor, e que eles estejam agora fortalecidos no Teu amor, que nesse momento haja um derramar de graça, de favor, de poder, de autoridade sobre o nosso pastor, que ele venha fluir, Pai, com intrepidez, com ousadia, e que ele venha, Senhor, mais uma vez se mover como voz profética, com o seu encargo apostólico, Senhor, sobre esse lugar nessa noite. Assim nós o abençoamos, pedimos que os teus anjos estejam aqui, desfazendo todo embaraço das regiões celestiais, toda desatenção, Pai, toda distração, Pai, todo ruído nos ouvidos, agora todo comichão nos ouvidos, que muitas vezes o diabo tenta lançar para distrair o nosso coração. Nós queremos agora pedir que o Senhor remova e que o Senhor agora nos dê ouvidos para ouvir o que o teu Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus a todos. Abram suas Bíblias comigo em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, vamos ler do 1 ao 5. Você que for achando o texto aí, pode se colocar de pé. Timóteo, capítulo 3, leremos do verso 1 até o verso de número 5. Se tiver alguém sem Bíblia aí do seu lado, dê uma carona santa e abençoada para essa pessoa aí. A bênção está no compartilhar, nós cremos nisso. A palavra do Senhor diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Coloca a sua mão sobre o seu coração nessa hora, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti nessa hora para que Tu venhas criar em nós um ambiente propício, Senhor, para o entendimento, o aprendizado e a prática da Sua palavra. Senhor, transforma corações aqui nessa hora, em nome de Jesus. Tira toda dureza, tira, Senhor, toda impaciência, tira, Senhor, toda resistência, toda oposição. E traz, Senhor, a bênção de um coração receptivo à Sua voz e à Sua palavra. Senhor, transforme vidas aqui nessa noite. Os dias são maus, o tempo é difícil e nós carecemos da ajuda que vem do alto. Carecemos do socorro que vem do Senhor. Carecemos da Sua glória manifesta nesse lugar. Por isso vem, Senhor, se manifestar nesse lugar, através da Sua palavra agora, como o Senhor tem se manifestado aqui, através dos louvores do Seu povo.
Que o Senhor continue se manifestando agora através da exposição da sua palavra. Que o Senhor possa usar a minha vida mais uma vez, Senhor, como teu instrumento, para conduzir o teu povo ao entendimento do alto. E que Deus, teu nome seja glorificado em cima de tudo isso. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém e amém. Podeis vos assentar. A nossa condição, ela determina o nosso ambiente. Você pode dizer isso em voz alta? A nossa condição determina o nosso ambiente. Queridos, é muito importante nós entendermos isso, porque o texto que nós acabamos de ler fala de um ambiente dos últimos dias, de um tempo violento, agressivo e difícil, causado pela realidade do ser humano, causado pela condição do ser humano. O mundo está como está hoje por causa da condição moral do ser humano. Por isso que nós falamos aqui nesse início de mensagem que a nossa condição interior, ela determina o nosso ambiente. Portanto, que nessa noite nós possamos, com a nossa simplicidade, atrair mais e mais a presença de Deus nesse lugar. Que possamos, com a nossa maturidade, revelar a vida de filho maduro de Deus nesse lugar. Que nós possamos, através da nossa santidade, manifestar a glória de Deus que será revelada em nós e através de nós. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós podemos imaginá-la através de uma imagem, através de um retrato, que represente aquilo que ela realmente é. Certa vez, acredito que na última semana, na semana retrasada, eu fiz esse desafio. Tire uma foto sua e olhe para a sua face e verifique como está a sua vida por causa dessa foto. Ao olhar para essa foto, tente determinar o seu momento. E depois de um tempo, procure tirar uma outra foto e verificar a sua face. O que ela diz para você? Houve algum tipo de melhora? Houve algum tipo de progresso? Ou houve pioras dentro da sua vida? Nós, quando olhamos para esse texto, nós vemos um triste retrato do ser humano dos últimos dias, traçado aqui de forma profética e escatológica pelo apóstolo Paulo. Um retrato que é muito mais perfeito do que qualquer tipo de notícia nos nossos jornais, na TV, nos noticiários do nosso cotidiano. Paulo trata aqui de um diagnóstico terrível do ser humano dos últimos dias. Esse é o retrato perfeito e condizente com a nossa realidade. A palavra do Senhor é tão atual quanto o jornal de amanhã de manhã. Então nós estamos aqui diante de um texto que se cumpre exatamente diante dos nossos próprios olhos. Nós estamos diante de um texto que se enquadra perfeitamente à nossa realidade. Nós vemos a condição interior, a condição moral do ser humano determinando a dificuldade dos dias que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo ele não descreve aqui a combinação de eventos apocalípticos, mas ele fala da degradação moral do ser humano. E nós, mais uma vez, queremos lembrar do princípio que nesse texto está implícito. E o princípio é: a condição do ser humano determina a qualidade dos seus dias. A condição do nosso interior vai determinar a qualidade dos nossos dias. Não é o exterior quem vai determinar a qualidade do nosso interior. É nós, a partir do Espírito Santo de Deus que habita no nosso interior, a partir do Cristo vivo que habita em nós, é que iremos determinar se o ambiente será ruim ou não para nós.
Nós precisamos de autoridade espiritual nesses dias. E a autoridade vem a partir de uma vida na presença de Deus, a partir de uma vida piedosa, a partir de uma vida simples, a partir de uma vida separada para o uso exclusivo da presença de Deus, a partir de uma vida madura também. Nesses dias difíceis, temos visto pessoas revelando a mais profunda imaturidade, gente que está sendo movimentada dos propósitos de Deus por causa de circunstâncias, gente que está sendo movimentada dos propósitos de Deus por causa de falatórios inúteis, gente que está perdendo a bênção por causa de fofocas. Como é terrível nós visualizarmos tudo isso dentro de um ambiente onde deveríamos muitas vezes estar nos alimentando de alimento mais sólido. Como o próprio apóstolo Paulo fala, nós precisaríamos de mais maturidade para enfrentarmos os dias em que nós estamos vivendo, mas muitas vezes temos que voltar ao básico, temos que voltar aos fundamentos, temos que voltar aos princípios básicos da fé cristã. E aqui esse princípio fala da nossa condição interior. Como está o seu interior nessa noite? Como está o seu coração nessa noite? Como está a sua vida nessa noite? A sua vida está sendo conduzida pela vontade do Senhor, pelos propósitos eternos de Deus, ou está sendo conduzida pelas circunstâncias adversas do tempo presente? Quando nós vamos para 1 Timóteo 4, verso de número 1, um pouco para trás aí desse texto que nós acabamos de ler, vemos mais um texto que trata da realidade dos últimos dias, e mais uma vez nós vemos uma triste condição do ser humano. Paulo vai falar mais uma vez de maneira profética e escatológica em 1 Timóteo 4, verso de número 1, ele diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Sim, em 2 Timóteo capítulo 3, nós vemos um retrato perfeito do ser humano dos últimos dias. Aqui em 1 Timóteo 4, verso de número 1, nós temos um adendo. Mais uma característica do ser humano dos últimos dias: pessoas superficiais na fé cristã. Pessoas rasas, pessoas que não possuem raízes em Deus, gente que vai desistir da fé. Apostatar da fé significa virar as costas para Deus, significa virar as costas para tudo aquilo que é sagrado, para tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável aos olhos do Pai. E por que essas pessoas vão se desviar? Porque ao invés de acreditarem na vontade, na palavra de Deus, vão acreditar em espíritos enganadores, em ensinos de demônios, vão estar seduzidos pela hipocrisia daqueles que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Acorda, igreja, em nome de Jesus. Os dias que nós vivemos são difíceis, requer de nós atitudes radicais que nos tragam de volta para a raiz do Evangelho. E isso é que é uma atitude radical, uma atitude que nos traz de volta para as raízes do Evangelho. Que Deus possa nos abençoar nessa noite com sensibilidade. Como eu tenho percebido a perda da sensibilidade no meio da igreja nesses últimos dias. Perda da sensibilidade para com o mal, perda da sensibilidade para com o mundo, para com coisas terríveis. Tem gente, por exemplo, até mesmo no nosso meio, que não fica com vergonha na cara em pecar contra o próximo, em caluniar, em difamar, em fazer fofocas e intrigas contra o próximo. Entenda aquilo que Provérbios vai falar. Existe uma classe de pessoas que são abomináveis aos olhos do Senhor, e essa classe são aqueles que semeiam contendas entre os irmãos. Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. A nossa condição interior determina o nosso ambiente, um ambiente que nós vivemos.
Quantos querem um lar abençoado aqui? Uma família abençoada? Quantos também querem uma igreja abençoada? Um lugar abençoado para a gente se reunir, com gente sincera, com gente que quer buscar a Deus de todo o seu coração, com gente transparente, que tem saúde nos seus relacionamentos, tanto para com Deus quanto para com o próximo. Vamos, em nome de Jesus, mudar a condição do nosso interior, para que as pessoas que trabalham com a gente possam ser abençoadas, para que as pessoas que estudam conosco possam ser abençoadas, para que a nossa família seja abençoada, para que essa comunidade seja abençoada, em nome de Jesus. Vamos mudar a nossa condição interior. Descrevendo esse triste retrato do ser humano dos últimos dias, a gente vê em 1 Timóteo 4, verso de número 1, onde tudo vai começar. O caos do ser humano começa em sua superficialidade espiritual. Todo o caos moral, ético, em nossas vidas, começa pelo afastamento de Deus. Se eu me afasto de Deus, eu me afasto do amor, porque Deus é amor. Longe do amor eu não amo nem a mim mesmo, quanto mais o meu próximo. Longe do amor me torno uma pessoa péssima para minha família, para minha esposa, para minha filha, para as pessoas que convivem comigo. Há pessoas que me ouvem aqui nessa noite que estão longe de Deus, precisam se aproximar de Deus. Esse é o seu momento, essa é a sua oportunidade. Volte para a casa do Pai, esteja na presença do Senhor. Tenha o Deus de amor governando todo o seu ser. Vamos nos aproximar do amor. Por que o mundo está assim, irmãos? Cheio de pessoas com ódio no coração, cheio de pessoas com pecados terríveis em suas mãos sujas, coração apodrecido, por causa do afastamento de Deus. Hoje nós estamos aqui para nos aproximar mais de Deus. Você tem essa consciência? Nós estamos nos aproximando mais de Deus. Quantos creem que Deus está presente aqui nesse lugar? Dê as boas-vindas para o Espírito Santo de Deus aí. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Tu és o maior ministro nesse salão, nessa reunião. Tu tens o governo, tu tens a primazia nesse lugar. Nós cremos que Ele está aqui, queridos. Vamos responder à presença de Deus. Vamos responder à presença de Deus. Vamos responder à sua palavra, que quer de nós o quê? Uma mudança interior, uma mudança do nosso caráter, uma mudança na nossa moral, na nossa conduta, nas nossas posturas, na nossa condição de existência. Então todo o caos do ser humano, ao analisar esse retrato do tempo do fim, onde o ser humano é o seu principal personagem, ao analisarmos esse retrato, vemos que o caos da humanidade está relacionado, em primeiro lugar, à sua superficialidade espiritual, ao virar as costas para Deus, ao se desviar dos caminhos bíblicos e cristãos. Volte para perto de Deus e leve pessoas nessa semana ainda a fazerem isso. Leve pessoas a se aproximarem de Deus. Todos nós que estamos aqui conhecemos pessoas que estão longe de Deus. Vamos trazer essas pessoas para mais perto de Deus. De que maneira? Apresentando o Jesus que habita dentro de nós para elas. Amém? Manifestando Jesus através de nós. Mas em primeiro lugar, nós precisamos ajeitar a nossa casa espiritual. Vamos ajeitar o que está dentro. Vamos ajeitar hoje aquilo que está dentro de nós. Vamos ajeitar a nossa condição espiritual agora, em nome de Jesus. Nós não temos tempo a perder, queridos. A nossa vida é como neblina, amanhã a gente nem sabe se vai acordar vivo. A gente precisa, em nome de Jesus, remir o tempo. E remir o tempo fala de uma boa administração desse tempo em relação às oportunidades que recebemos. Hoje há uma oportunidade de transformação de vida nesse lugar. É preciso remir o tempo, porque os dias são maus, queridos. Os dias são maus, olha como está passando rápido o tempo. Mais um ano já se vai embora. O que você mudou espiritualmente nesse ano? Usou as adversidades para crescer, ou usou as adversidades para sobreviver e lamber ferida? Quando é que nós iremos amadurecer de verdade? Entenda uma coisa, o calendário escatológico de Deus só tende a piorar as coisas. A humanidade só tende a piorar. Nós estamos tratando aqui no âmbito de igreja, que é então o luzeiro desse mundo, o salgueiro para esse mundo.
Aqui dentro, nesse lugar, na igreja do Senhor, é o ambiente onde os remanescentes irão se manifestar num período de maior trevas da humanidade. Então entenda uma coisa, não espere facilidade desse sistema, não espere facilidade desse mundo, mas resolva as pendências que você precisa resolver com o seu interior ainda hoje. Sabe, eu fico pensando, muitas vezes a gente começa a se preparar para o mercado de trabalho. Está difícil, a economia está num processo de recessão, eu preciso me preparar mais, preciso me estudar mais. A gente, quando vê dificuldades, a gente busca esse preparo para não ser pego de surpresa. Ei, queridos, os dias são maus, a tendência é piorar. Mas nós não podemos ser transformados por osmose. O meio mais concentrado de pecado, que é o mundo, não pode entrar no meio menos concentrado de pecado, que é a igreja. Nós é que precisamos influenciar esse sistema, precisamos influenciar esse mundo. Onde haverá então salvação no período de maior trevas da humanidade? Haverá salvação aqui dentro, quantos creem nisso? Onde haverá transformação para as famílias no período de maior escuridão? Aqui dentro haverá. Se a nossa luz não apagar, se o nosso sal não for pisado pelos homens, a nossa luz não pode se apagar, o nosso sal não pode ser pisado pelos homens. Diga para quem está do seu lado, me ajuda nessa mensagem em nome de Jesus, falar, não deixa a sua luz apagar. Então deixa aqui eu continuar dentro desse desenvolvimento do retrato do ser humano nos últimos dias. 1 Timóteo 4:1 fala que nos últimos tempos o Espírito afirma expressamente que muitos irão apostatar da fé. Se está falando de apostasia, está falando de quem está dentro. Como é que o ímpio que está longe de Deus vai apostatar da fé? Já está apostatado. A apostasia da fé se relaciona a quem? Se relaciona a nós. A gente que conheceu a fé, caminhou na fé. O alvo do inimigo é desviar você. O alvo do inimigo é enganar você. Através de ensinos de demônios. Através de falatórios inúteis, daqueles que falam mentira, por causa da sua consciência cauterizada. Consciência cauterizada, meus irmãos, fala de algo terrível, fala de gente que está pecando e não está sentindo nada pelo pecado. Gente que está mentindo, não está sentindo nada pela mentira. Gente que está adulterando, não está sentindo nada pelo adultério. Gente que está ferindo pessoas, não está sentindo nada por causa de tudo isso. É assim que nós vemos a humanidade caminhar nesse exato momento. Gente que está chamando de bom aquilo que é perverso aos olhos do Senhor. Gente que está chamando de normal aquilo que é totalmente condenável aos olhos de Deus. Então, a primeira característica do ser humano desses últimos dias, que nós precisamos fugir disso, é um retrato que a gente vai pintar aqui nessa noite para a gente fugir dele. Nós queremos estar em outro retrato. Nós queremos estar no retrato de Apocalipse 21, em novos céus e em nova terra, onde não haverá dor, nem choro, nem lágrimas, ao lado do nosso Senhor e Salvador, ao lado do nosso noivo. É nesse retrato que nós queremos estar. Não nesse aqui de 2 Timóteo 3 e 4 e 1 Timóteo 4. Então guarde bem isso. A superficialidade da fé é a primeira característica desse ser humano dos últimos dias. É onde tudo começa, irmãos. Faça uma breve análise aí, você, no lugar que você está. Faça uma breve análise. Os piores dias da sua vida foram ou não foram os dias que você estava mais longe de Deus? Os piores dias da sua vida foram ou não foram os dias que você parou com a sua consciência, porque todo mundo tem consciência aqui, e pensou assim, puxa vida, esse negócio não está certo. Esse negócio não está certo. Eu estou longe daquilo que é certo. Eu estou longe daquilo que é correto aos olhos de Deus. Que Deus possa nos dar uma fé inabalável nesses dias. Sabe, eu orei recentemente aqui. E como Deus ouve as nossas orações e lágrimas. Há poucas semanas atrás eu vim para cá na hora do almoço e me coloquei de joelho aqui nessa plataforma e falei, Senhor, sacode essa igreja. Sacode essa igreja, Senhor. Nós precisamos retirar do nosso meio aquilo que é abalável para ficar apenas aquilo que é inabalável. E como tem acontecido coisas aqui que o Senhor tem nos falado, tem movido,
Deus tem ouvido as nossas orações, Deus quer tratar com a sua igreja, Deus quer avivar o seu povo, Deus quer levar a sua fé a níveis mais altos, Deus quer levar o seu amor a níveis mais profundos, nem que seja para Ele retirar tudo aquilo que é abalável de dentro de você. Então guarde bem, anote se puder, superficialidade na nossa fé é o que faz com que o caos se estabeleça, é o início de todo mal, é o início da fé decadente. Agora nesse texto de 2 Timóteo 3, se você quiser voltar. Qual é o primeiro pecado que Paulo lista aí no verso de número 2? O primeiro mal que Paulo lista aí é o egoísmo. Então vamos lá. Uma pessoa, ela se afasta de Deus, é superficial em sua fé, ela vira as costas para aquilo que é sagrado, puro, verdadeiro e agradável aos olhos de Deus. Ela então vai começar a desenvolver alguns males dentro de si. E o primeiro mal é o egoísmo. Tudo aqui nesse texto de 2 Timóteo 3, desse retrato que Paulo fala, descreve, melhor dizendo, tudo começa com o egoísmo. Uma pessoa egoísta é uma pessoa amante de si mesma. Mas note bem que logo após o egoísmo, o texto vai falar de avarentos. E uma coisa está ligada à outra. Por quê? Porque o egoísta é o amante de si mesmo e o avarento é o amante do dinheiro. Este é o ponto de início nesse texto que inflama e corrompe todo ser humano e vai dar sequência aos demais pecados alistados nesse texto. A corrupção moral, queridos, vem a partir de um egoísmo sujo e venenoso que é caracterizado pela centralização do homem e o esquecimento de Deus pelo mesmo. A avareza, que é o amor ao dinheiro, acompanha o egoísmo. Por quê? Porque traz o maior concorrente do senhorio de Jesus para dividir o trono juntamente com o ego. O cenário ideal do diabo para uma vida de um ser humano é o seguinte: no trono da vida desse ser humano está sentado lá o ego juntamente com Mamon. A avareza acompanha o egoísmo porque traz o maior concorrente do senhorio de Cristo para dividir o trono junto com o ego. Mateus 6,24 vai falar: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, não podem servir a Deus e a Mamon. É a única comparação ao senhorio de Cristo nas Escrituras Sagradas, é a comparação com o senhorio do dinheiro, é a comparação do senhorio de Mamon. É algo seríssimo para nós analisarmos aqui. O ego tira Deus do trono, e então a avareza vai trazer para estar junto desse trono um Deus chamado Mamon. Todo o caos moral do ser humano, a partir desse texto que nós estamos analisando aqui, começa com o ego e Mamon no trono de sua vida. Filipenses 2, versos 3 e 4 vai dizer o seguinte: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses dos outros. 1 Timóteo 6,10 vai falar algo sobre o dinheiro interessantíssimo para você guardar no seu coração. Vai falar o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Olha o que traz o amor ao dinheiro: o desvio da fé e a aflição com muito sofrimento. Então entenda, irmãos, primeiro, se afasta de Deus. Depois, o ego vem para contaminar, o egoísmo vem para contaminar todo o nosso interior. Ele retira todo o resquício do trono de Deus de nossas vidas e traz junto consigo para reinar quem? A avareza, Mamon, um senhor que é cruel em sua administração, um senhor que requer profunda devoção de seus seguidores, um Senhor que traz aflição àqueles que amam a Ele, um Senhor que traz o desvio da fé para todos aqueles que amam e se prostram diante dEle.
Se nós estamos com Cristo Jesus, logo nós devemos morrer para nós mesmos e viver apenas para Ele, deixando de lado todo o egoísmo e toda a avareza. Qual é a cura para esse primeiro mal que Paulo fala aqui? A cura está em 2 etapas. A humildade fala de nós pensarmos menos em nós mesmos. E a generosidade fala do sacrifício dos nossos próprios interesses. Essa é a cura. Que Deus nos abençoe nessa noite com humildade e com generosidade. Humildade que faça a gente pensar menos na gente, mais em Deus e mais no próximo. E a generosidade que nos faça sacrificar os nossos próprios interesses para abençoar as pessoas que estão necessitadas ao nosso redor. Quantos estão aqui comigo entendendo isso? Digam amém. Vamos avaliar a nossa vida nesse ponto. Sabe, toda palavra que é pregada a vocês precisa ser alvo de avaliação. Vamos avaliar nossa vida a partir desse ponto. Há um egoísmo que está predominante dentro de você? Já reparou que quando o egoísmo cresce, seus relacionamentos são prejudicados? Já reparou que quando o egoísmo cresce, o materialismo vem tentando roubar o seu coração a todo instante? Os sonhos são apenas os seus, os desejos são apenas os seus, os alvos são apenas os seus. O tempo que era para ser dado para pessoas importantes já não é mais dado, porque o tempo para você passou a ser dinheiro. Essa é a máxima de um sistema capitalista: tempo é dinheiro. Ora, se tempo é dinheiro na vida de um ser humano, qual é o Deus desse camarada? O Deus dele é o dinheiro. Porque se tempo é dinheiro, ele está em busca durante todo o tempo de quê? Está em busca de dinheiro. E aí nessa busca de dinheiro, o texto de 1 Timóteo 6,10 se cumpre. É afligido com sofrimento e se desvia da fé. Avalie a sua vida nesse ponto. Avalie a sua vida nesse ponto. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Você não vai levar nada daquilo que você está conquistando para a eternidade. Bens são para servir você e não para você servir os bens. Dinheiro é para te servir e não você servir o dinheiro. Tudo começa então, a partir desse texto de 2 Timóteo 3, tudo começa com o egoísmo. É o ponto de início que inflama e corrompe todo o coração do homem. Lembrando que 1 Timóteo já falou o início de todas as coisas, do caos moral, é o afastamento de Deus. É óbvio que o egoísmo vai transitar de maneira livre em um coração que está longe de Deus. Continuando nesse texto, verso de número 3 vai dizer o seguinte: eu não quero pegar aqui todos os itens que Paulo cita desse ser humano dos últimos dias, mas eu quero ser bem resumido aqui na minha fala. No verso 3, vai falar de uma outra característica desse ser humano: ele é inimigo do bem. Se tudo começa com egoísmo, tudo se é perdido sendo inimigo do bem. O pecado alimentado, ele corrói e destrói qualquer ser humano. À medida que o pecado vai tendo domínio e primazia na nossa vida, o sentido e o conceito de bem vai perdendo o valor que lhe é devido. E o resultado é aquilo que a gente pode observar hoje nesse mundo que vivemos. Pessoas sem nenhuma sensibilidade ao mal e ao ridículo. Por quê? Porque se tornaram inimigas do bem. Começando de novo, afastou-se de Deus. O egoísmo veio, trouxe a avareza consigo, estabeleceu-se no trono. Agora, tudo aquilo que é bom, agradável aos olhos de Deus, está bloqueado na vida dessa pessoa. Ela está no caminho oposto do bem. Ela não sente mais dor pelo pecado, não sente mais tristeza por ferir o próximo. Ela está anestesiada. O pecado cultivado se torna uma lepra moral. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com expressões do tipo: não tem nada a ver, depois eu resolvo essa pendência. Não é hora ainda de me arrepender e fazer um conserto. Não é hora ainda de pedir perdão às pessoas que eu feri, que eu magoei. O pecado cultivado e alimentado se torna um monstro incontrolável no seu amanhã, e tome muito cuidado com isso. Porque aquele que pensa estar de pé já está dentro de um caminho de soberba e orgulho. E a palavra deixa bem claro para nós que a soberba precede a queda, precede a ruína.
Ser inimigo do bem é virar as costas para tudo aquilo que é bom e agradável aos olhos de Deus. A gente pensa numa jovem do nosso tempo recente chamada Suzane Richthofen. Tinha tudo diante dela, uma carreira brilhante, uma família linda, próspera. Tinha tudo para crescer na vida, se tornar uma excelente profissional. Ela se aproxima de pessoas erradas, se envolve com pessoas erradas. E as más companhias fazem o quê com os bons costumes? Corrompe os bons costumes. Ela passa a perder a sensibilidade ao mal. Certamente numa primeira conversa, vamos fazer isso com seus pais, para você pegar toda a grana, para a gente ficar mais tranquilo nessa situação. Certamente nas primeiras conversas talvez ela rejeitou, mas depois foi perdendo a sensibilidade ao mal. Foi pensando mais em si, egoísmo, mais no dinheiro, avareza, se distanciando de Deus, superficialidade na fé, superficialidade na sua relação com Deus. Até o ponto que ela falou o quê? Vamos tramar a morte dos meus pais. Se tornou uma inimiga do bem. O pecado cultivado se tornou uma lepra moral para essa menina, que amarga até hoje as consequências de sua atitude terrível. E aí a gente vê aquilo que o texto vai descrever. A pessoa ela se torna desafeiçoada, longe da sua afeição natural, se torna sem domínio de si, cruel, desobediente aos pais. É isso que o texto está falando nas outras características. Se torna uma pessoa irreverente, traidora, implacável, que não se cansa de fazer o mal. E perde muita coisa quando se torna inimiga do bem. Se a gente fez uma pausa para avaliar a nossa vida no primeiro item, egoísmo e avareza, vamos avaliar agora a nossa vida nesse segundo item. Você tem se afastado daquilo que é bom e agradável aos olhos do Senhor? Você tem se tornado inimigo do bem? Você tem perdido a sensibilidade ao mal, ao pecado e esse mundo terrível? Como é que está a sua vida nesse exato momento perante essa característica do ser humano nos últimos dias? Como está o seu coração hoje? Se tudo começa com egoísmo, tudo se é perdido sendo inimigo do bem. E por fim, no verso número 4, nós vemos que todo o caos dessa humanidade se resume em desprezar a amizade de Deus. Todo o caos dessa humanidade se resume em desprezar a amizade de Deus. O texto vai dizer: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Romanos 1, 28. Abre aí agora. Romanos 1, 28. A condição do nosso interior determina a qualidade dos nossos dias, ok? Guarde bem isso. A condição do nosso interior determina a qualidade dos nossos dias. Porque os dias que vivemos, esse tempo do fim, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que são tempos difíceis? Por causa da condição do ser humano. É por causa da realidade interior do ser humano que os tempos são difíceis. Romanos 1, 28 vai dizer o seguinte: uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecerem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazer o mesmo. Meu Deus do céu, olha o que esse texto está dizendo. Pessoas que uma vez consideraram que o conhecimento de Deus era algo inútil. Deus faz com que essas pessoas sejam entregues aos seus próprios prazeres e vontades.
Para ir para o inferno você precisa fazer nada. Para ir para o inferno, para um lugar de condenação, você só precisa seguir o fluxo da sua carne. Mais nada. A carne é corrompida, infectada pelo vírus do pecado, desde o jardim do Éden. Basta seguir o fluxo que você vai direto para um lugar de condenação. Sua carne vai sempre fazer aquilo que desagrada a Deus, de maneira muito natural. Ela pede por pecado todos os dias, todos os momentos. E o texto vai dizer que aqueles que rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus faz com que essas pessoas sejam entregues aos seus próprios desejos. E olha o que elas são capazes de fazer. Sabe, irmãos, isso aqui é algo que eu preciso falar com muito temor e tremor diante de vocês. Que tipo de pessoa é essa que o texto de Romanos 1 está citando? São pessoas que estão sendo chamadas à atenção, como num culto como esse, conserta a sua vida, não despreza o conhecimento de Deus, conserta essa língua, para de ficar difamando, caluniando, fazendo fofoca, conserta esse coração, para de ficar tramando mal, para de ficar adulterando, para de ficar prejudicando sua família, seu cônjuge, seus filhos, para de ficar andando longe de Deus, para de ficar desagradando ao Senhor de maneira deliberada. O que é um pecado deliberado? É você saber aquilo que é errado e fazer mesmo assim com total consciência. Esse tipo de pessoas são essas pessoas que são oportunizadas, como num momento assim como o nosso. Gente que está sendo oportunizada a mudar de vida, a ser transformada, mas não quer, está considerando então com a sua própria decisão, com a sua própria atitude, que o conhecimento de Deus é algo inútil, que a palavra de Deus é algo inútil para você, não serve para a sua vida, não serve para o seu momento, não serve para o seu estilo de vida. E aí o que Deus vai fazer com você? Ele vai entregar a você os seus próprios desejos. E aí aquilo que estava ruim passa a ser pior. Deus foi injusto com você de maneira alguma. Está tudo anotado, escrito e registrado. Todas as oportunidades que Ele te conferiu. Por isso que se hoje você ouvir no seu coração a voz de Deus, não endureça o seu coração, antes se renda e se entregue totalmente ao Senhor Jesus. Encerrando aqui, tudo se resume em desprezar a amizade de Deus. Tudo começa com egoísmo. Tudo, se é perdido, ser inimigo do bem. E todo o caos da humanidade se resume em desprezar a amizade de Deus. O convite para sermos amigos do mundo, ele é sempre atrativo, sedutor. Porém, é ilusório, como um bolo que aos nossos olhos ele é atraente e a gente quer comer, mas a gente não sabe que no interior desse bolo tem um veneno mortal capaz de nos separar de Deus eternamente. Aí muitos vão e pegam esse bolo e abocanham ele e se separam de Deus. Esse é o convite que o mundo faz para que sejamos amigos dele. Mas o convite que vem de Deus para sermos amigos dele, ele é acompanhado da imagem da cruz. Esse convite é acompanhado da imagem da cruz, que requer de nós sacrifício, que requer de nós, então, a total entrega dos nossos corações. Que requer de nós sacrifício. Amém. Se tiver dificuldade com a criança, pode estar indo para a nossa salinha lá, não há nenhum problema. Temos uma equipe preparada para cuidar. Quantos estão aqui comigo, digo amém. Tudo se resume em desprezar então a amizade de Deus. Eu falei do convite para ser amigo do mundo. Atrativo, sedutor, intimidador, porém ilusório. Como um bolo confeitado que traz água na boca, mas tem um conteúdo venenoso e mortal. Já o convite para sermos amigos de Deus vem com a imagem da cruz estampada e nos convida então a nos rendermos por inteiro, a sacrificarmos o nosso ego, o nosso eu, e então com esse estilo de vida de renúncia seguirmos a Jesus. A amizade para com o mundo e as suas práticas é ilusória e falsa, porém a amizade para com Deus, ela é verdadeira, prazerosa e produz frutos eternos.
Amizade descreve o quê? Amizade descreve aliança. Aliança, por sua vez, revela um padrão de vida consolidado, um padrão de relacionamento consolidado. Como Deus deseja que nós sejamos amigos dele. João 15:15, Jesus vai falar o seguinte, olha que algo poderoso. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Aleluia. Jesus nos fez seus amigos. De que maneira? Fazendo a gente conhecer tudo aquilo que está no coração do Pai, Ele revela para nós. Agora vamos lá, vamos agir agora como amigo dele. Se ele agiu como nosso amigo fazendo isso, qual é a nossa maneira de retribuir, a nossa reação para consolidar, para confirmar essa amizade? Isso significa nós honrarmos tudo aquilo que ele está revelando a nós e colocarmos em prática tudo aquilo que ele tem direcionado aos nossos corações. Isso significa caminhada. Para nos tornarmos amigos de Deus, também é necessário desprezarmos o mundo e as suas práticas. Tiago 4:4 vai falar algo importante. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus e vice-versa. Não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Saia de cima do muro nessa noite em nome de Jesus. Tem gente que quer ficar com as duas coisas. Você não vai conseguir ficar com nenhuma delas. Não vai conseguir viver pleno no mundo e nem pleno em Deus. Sua consciência vai gritar quando você estiver no mundo. Sua consciência vai gritar quando você estiver em Deus. Por causa de um coração dividido que está dentro de você. Avalie a sua vida nesse ponto. Você hoje está caminhando como amigo de Deus ou está caminhando como amigo do mundo? O verso número 5 vai falar de um tipo de pessoa que é evidenciada nessa recusa da amizade para com Deus. Uma pessoa que recusa a amizade de Deus, ela se enquadra no que o verso de número 5 de 2 Timóteo 3 descreve. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Na versão transformadora, esse mesmo texto vai dizer o seguinte: serão religiosas essas pessoas, apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Deixe-me fazer aqui, abrir um parênteses. Talvez aqui esteja o pior tipo de pessoa no tempo do fim. Os falsos religiosos. Pessoas que são religiosas apenas na aparência. Nós temos dois mundos aqui. Um que a gente consegue ver, outro que somente Deus pode ver. O que a gente consegue ver por muitas vezes pode nos enganar. A gente pode ver aqui e observar pessoas que se vestem como cristãos, falam jargões de cristãos, têm alguns comportamentos de cristãos quando estão em público, quando estão numa reunião como essa, mas quem sabe do coração é somente Deus. Podem ser pessoas falsos cristãos. E o texto está dizendo aqui a causa de essas pessoas serem assim. Porque elas negaram a amizade para com Deus e se aliançaram com o mundo. A amizade com Deus revela aliança e intimidade na caminhada. O que vai garantir então a transformação de dentro para fora. A amizade com Deus garante uma transformação de dentro para fora. O que faz a gente fugir de toda aparência de religioso. O que faz a gente fugir de toda hipocrisia. E os tempos são difíceis por causa também dos falsos religiosos. Gente que ao invés de levar uma verdade pura, leva uma verdade corrompida. E uma verdade corrompida jamais será verdade. Gente que fala em nome de Deus e traz maldição para as pessoas. E o texto fala claramente para nós: fique longe de gente assim. Em outras palavras, tome muito cuidado com essa influência capaz de inverter o seu cristianismo da essência para a aparência.
Esse tipo de pessoa é capaz de inverter o nosso cristianismo da essência, dentro, para a aparência, fora. Fique longe de gente assim. A igreja em Sardes foi duramente reprovada pelo Senhor, porque tinha fama de que vivia, mas de fato estava morta. Uma igreja que usava máscaras. Em nome de Jesus, tire as suas máscaras. Pare de viver como crente apenas aqui na igreja, sendo que no seu serviço você é desonrado, você fala palavrão, você acessa pornografia, você trai a sua mulher com a pornografia, você deseja as mulheres da rua, canta as mulheres da rua, você é um fofoqueiro longe daqui. Vamos parar de viver essa hipocrisia. Esse tipo de pessoa se enquadra dentro do retrato para o tempo do fim. Pessoas que têm aparência de religiosas, mas de fato são falsas. Como sepulcros caiados. Porque rejeitam um poder que está aqui, ó. Por que são falsos religiosos? Vivem de aparência, porque têm acesso ao poder aqui, ó. Podem vir aqui no final do culto, se dobrar, chorar, se arrepender de verdade, mas nega esse momento, por causa do orgulho em seu coração. Não confessa os seus pecados, não perdoa as pessoas. Não espere perdão de Deus, você que não perdoa as pessoas. Fica negando o poder de Deus que está acessível aqui para você. Aproveite as oportunidades em nome de Jesus. Fechando essa mensagem, tudo começa em 1 Timóteo 4:1. Quando a gente se afasta de Deus, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Quando você se afasta de Deus, você abre então um caminho para o egoísmo reinar juntamente com a avareza. Depois disso, você passa a perder a sensibilidade para o mundo, o pecado e o mal, e aí você se torna um inimigo do bem, capaz de fazer coisas que você nem imagina. Por último, você vê a sua amizade para com Deus ser tomada pela amizade do mundo. E aí você passa a viver como um falso religioso, apenas com aparência de crente, mas com conteúdo de perverso, com conteúdo de um homem, uma mulher carnal. E sabe, irmãos, uma coisa que eu vou dizer aqui como pastor dessa igreja, mais uma vez, eu já venho ensinando isso há anos aqui nessa comunidade. A maior característica de uma pessoa carnal, preste muita atenção, já estou encerrando. A maior característica de uma pessoa carnal é a ausência de oração. Quem não tem uma vida de oração não tem respostas, tem dúvidas. Quem não tem uma vida de oração não é movimentada pela vontade de Deus, mas sim por conversas, fofocas e circunstâncias. Que tal começar um propósito de oração nesse dia? Que tal começar a ter uma vida de oração para que você pare de ser movimentado por pessoas e circunstâncias e comece a ser movimentado apenas pela vontade de Deus? Vamos começar a colocar conteúdo dentro da gente. Temos que deixar de lado essa aparência. José não estava nem aí para sua aparência. A mulher de Potifar pegou as roupas dele, agarrou ele com tanta força, ele deixou as roupas dele nas mãos daquela mulher, mas a sua essência foi com ele, para fora daquele lugar de adultério, para fora daquele lugar de luxúria. Perdeu a aparência, mas ficou com a sua essência. Vamos, em nome de Jesus, inverter esse padrão da aparência para a essência. Vamos inverter esse padrão, inverter esse estilo de vida, por favor, da aparência para a essência. Ei, em nome de Jesus, os dias são maus, os dias são terríveis, nós traçamos um retrato terrível do ser humano dos últimos dias. Você olha para fora, você fala bem assim, cara, esse texto ele é atual, está se cumprindo agora. É tudo que eu vejo na minha vida social, é tudo que eu vejo nos jornais. Todas as características estão ali, explicitadas. Eu não posso estar ali naquele retrato, não posso me encaixar nesse retrato.
Meus irmãos, é tempo da gente viver o cristianismo de verdade. Parar de viver o cristianismo de domingo à noite apenas. Esse cristianismo religioso muitas vezes que não nos transforma. É hora da gente viver todos os dias com Jesus. É dia de nós vivermos a nossa vida em alta intensidade para apontar para o amanhã. Um início de semana maravilhoso. Uma entrega hoje em alta intensidade que significará uma semana inédita na presença de Deus. Dê aquilo que você não deu para Deus ainda hoje, para que a sua semana seja diferente de tudo aquilo que você já viveu. É tempo da gente ser movimentado pela vontade de Deus e não pelas falácias dos homens. A gente vem falando, gente, vamos orar. Nós estamos orando há quase 200 dias na sala de oração de maneira ininterrupta. Nós temos visto Deus se movimentar no meio da igreja. E como é interessante ver a discrepância entre uns e outros. Enquanto uns estão falando assim, o que está acontecendo aqui na igreja? Que monte de coisa é essa que está acontecendo? Os irmãos estão orando lá, estão falando assim, glória a Deus, tudo aquilo que Deus falou está se cumprindo. Tudo que Deus falou está se cumprindo, aleluia! Deus está se movimentando, o que Ele fala, Ele cumpre. Aí tem gente aí lambendo ferida, ai, o que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que você não ora? Por que você não pergunta para Deus o que Ele está fazendo aqui dentro? Mas você prefere perguntar para o fofoqueiro. Tendo consciência de todas essas verdades que nos cercam, como estará hoje o nosso retrato? Se eu tirar um retrato meu aqui hoje, eu vou saber exatamente como eu estou hoje. Se eu pegar um retrato meu há 10 anos atrás, eu vou lembrar do momento, tanto exterior quanto do momento interior que eu estava vivendo. Como é que está o seu retrato hoje? Depois que você viu todo esse retrato, como está o seu retrato hoje? Limpo ao lado de Deus ou sujo ao lado do mundo? Pense, reflita, decida-se a favor daquele que te amou primeiro e te dá o privilégio de ser chamado de amigo dele. Se você aceitar esse convite de estar ao lado de Jesus como amigo dele, certamente poderá se posicionar dentro desse retrato que é descrito em Apocalipse 21, dos versos 1 ao 5, que diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Eu quero estar nesse retrato, cara. Eu quero estar aqui. E para que isso aconteça, essa palavra precisa ser a minha força motriz. Eu preciso me movimentar por ela. Eu preciso acreditar em tudo que está aqui. Eu preciso me mover por esse Deus que é revelado através das Escrituras Sagradas. Eu preciso conhecer Ele mais. Eu preciso me debruçar mais em quem Ele é. Eu preciso me alimentar para não ficar fraco em dias de profunda escassez de alimento espiritual. Eu preciso conhecer Jesus, imitar Jesus em situações onde eu não saiba o que fazer. Eu preciso levantar a seguinte pergunta: em minha situação, o que faria Jesus? Sabe, como seria diferente a nossa caminhada se nós fizéssemos essas perguntas? Senhor Jesus, o que o Senhor faria nessa situação? O Senhor falaria mal? O Senhor julgaria precipitadamente? O Senhor atacaria? O que o Senhor faria? Certamente, se você tivesse a coragem de fazer essas perguntas,
sua vida seria muito melhor. As pessoas do seu lado seriam muito mais abençoadas. Mas para que isso aconteça também, você precisa conhecer Jesus nas Escrituras Sagradas. Em que retrato você está hoje? Em qual retrato você quer estar a partir de hoje? O retrato que a gente pintou aqui nessa noite não é nada legal, irmãos. É uma mensagem que eu já preguei várias vezes, tenho me aperfeiçoado dentro dela, porque Deus quer me levar a trazer esse impacto para a vida de pessoas que precisam se enxergar no espelho da palavra mesmo. E talvez você se enxergou aqui nessa noite. Eu convido você a curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Em qual retrato você está? Em que retrato você deseja estar? Espírito Santo de Deus, é Tu quem convences as pessoas nesse momento, não sou eu. Eu te peço, faz Sua obra mais uma vez nessa noite. Transforma o coração de pessoas que estão desejosas de saírem daqui com a vida diferente. Tira essas pessoas desse retrato sujo de pecado, e traz para um retrato limpo pelo Teu sangue, ó Cristo Jesus. Em Teu nome, Senhor. Sela essa palavra no coração dessa igreja. Ó Jesus, a nossa condição determina os nossos dias, é o que o texto falou. Ah, Senhor, não nos deixe fazer com que os dias sejam mais difíceis ainda por causa da nossa condição interior. Muda a gente de dentro para fora nessa noite. Muda essa igreja, Senhor, que Tu amas de verdade. Muda esse povo, Senhor. Não permita que sejam entregues aos seus próprios desejos. Gente que está ouvindo essa palavra de oportunidade incansavelmente, repetidamente, e não se posiciona. Meu Deus, tem misericórdia, eu te peço, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade, Senhor. Por favor, Senhor, transforma esse coração duro. Você que deseja fazer essa decisão nessa noite, de mudar de posição, sair desse retrato sujo, entregar sua vida a Jesus, somente Ele pode te dar vida eterna, vida abundante, pode ressignificar todo o seu sofrimento e te mostrar que tudo isso foi para o seu crescimento. Você que deseja fazer isso de todo o seu coração, se entregar a Cristo Jesus mesmo e começar uma nova história com Ele. Ah, você pode ser feliz de novo. Você pode experimentar o que você tem buscado em tantas coisas, mas somente em Cristo você vai achar e você está no lugar certo. Se você ouviu a voz do Senhor, sentiu o toque dele aí no seu coração, não endurece, não se envergonha dele, por favor, por favor, por favor. Ele quer te transformar e nós queremos te ajudar. Aí mesmo sentado no seu lugar, se você deseja fazer isso, levanta sua mão onde você estiver. Onde você estiver, levanta sua mão. Nós queremos encerrar abençoando a sua vida. Amém. Mais alguém? Levante bem alto a sua mão. Vamos, você que está longe de Deus, como eu descrevi aqui em 1 Timóteo 4. É o tempo de voltar para Ele. É tempo de voltar para Ele. Você que deseja fazer isso, levante bem alto a sua mão onde você estiver, como esse homem fez. Tem mais alguém? Tem mais alguém que deseja fazer isso? Você que está sentindo toque aí, você está se sentindo inconformado com a situação que você está vivendo e você deseja mudança, e a mudança começa a partir de agora. É uma decisão sua. Ah, mas eu resolvo isso na minha casa. Não, você não pode se envergonhar daquele que morreu publicamente por você. Essa transição tem que ser também corajosa, você não pode se envergonhar dele. Tem mais alguém que deseja fazer isso? Que
está afastado, que está desviado, que precisa de Cristo Jesus em seu coração hoje, agora, uma mudança radical. Você jovem, até mesmo você que ainda tem dúvida da sua conversão, amém, minha irmã, amém, jovem, amém. Até mesmo você que tem dúvida da sua conversão, estou falando para crente agora, você que não está vivendo como crente, você tem dúvida da sua conversão, não mudou nada, ei, se converte de verdade, irmão, se converte de verdade. Você pode vir aqui na frente hoje também, se converter de verdade, falando assim, me perdoa pelo cristianismo inútil que eu vivi até hoje. Um cristianismo que não revelou Jesus em nada, que não trouxe renúncia em nada na minha vida. Você pode mudar de uma vez por todas agora, como essas pessoas estão levantando suas mãos. Se você deseja fazer isso, levante bem alto a sua mão em nome de Jesus. Quem mais deseja fazer isso aí no seu lugar, levante bem alto a sua mão. Tem mais alguém que deseja fazer isso? Tem mais alguém? De forma sincera, de forma sincera. Se você está sentindo toque, se você está sentindo o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, não endurece o seu coração, não endureça o seu coração. Vamos, nós queremos te ajudar, queremos ser uma família com você, amém, minha irmã, é isso aí, coragem. Tem mais alguém que deseja fazer isso? O Senhor está salvando pessoas aqui do perigo de morte. O Senhor está tirando pessoas aqui de armadilhas mortais, em nome de Jesus. Receba da parte de Deus esse convite como o mais importante da sua existência. Tem mais alguém que deseja fazer isso aqui nessa noite? Tem mais alguém que deseja fazer isso aqui nessa noite? Em nome de Jesus. Vamos, amém, amém, jovem, é isso aí. Tem mais alguém? Oh Senhor, obrigado por está trazendo pessoas ao convencimento. Ao convencimento. É o Senhor que está convencendo, Senhor. Convencendo que precisa. Amém. Tem mais alguém que precisa fazer isso aqui? Amém, jovem. É isso aí, cara. Aleluia. Tem mais alguém? Vamos lá, gente. De todo o coração. Quem te garante que você vai ter mais uma oportunidade? Ninguém. Nós não somos dono do nosso amanhã. Todos nós estamos nessa fila invisível da morte, a gente só não sabe o número da nossa senha. Vamos aproveitar, o autor da vida está querendo escrever um novo capítulo da nossa história. Um capítulo com Ele no trono, Ele no governo, chefiando toda a nossa vida. Vamos responder isso. Tem mais alguém que deseja fazer isso de todo o seu coração? De todo o seu coração. Aleluia, vamos nos colocar de pé. Eu quero chamar essas pessoas que levantaram as mãos. Vem aqui, eu quero orar com vocês. Vem aqui, sai do seu lugar. Alguém da igreja pode ajudar. Isso, pode aplaudir ao Senhor aí, irmãos, pela vida desses queridos. Aleluia, aplauda mais forte, irmãos. Deus te abençoe, querido. Vamos orar por vocês aqui. Deus abençoe, querida, parabéns. Deus abençoe pela sua decisão. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora vamos lá, nós vamos trabalhar juntos, irmãos. Vamos trabalhar juntos agora, aleluia. Estenda suas mãos para cá. Vamos trabalhar juntos, ninguém vai ficar assistindo nada aqui. Você vai participar, culto é serviço, culto é trabalho para Deus. Então vamos trabalhar junto nesse momento. Começa a orar por essas pessoas, para que haja transformação de fato sobre a vida delas, para que essa decisão progrida para a salvação, para que essa decisão progrida para a regeneração do ser delas, para que essa decisão progrida para o novo nascimento. Vamos, comece a orar com todo o seu coração, abençoando essas pessoas aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Ó Senhor, obrigado porque eu tenho pedido por pessoas novas nesse lugar, porque temos pedido para que o Senhor traga os famintos e os sedentos a essa comunidade, e o Senhor tem trazido pessoas a esse lugar para se renderem ao Senhor, para comerem da Tua palavra, para saciarem sua fome e saciarem sua sede. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, ouve a nossa oração. Renova mesmo essa igreja, Senhor, traga muita gente nova para cá, gente faminta, gente sedenta, gente que quer viver o cristianismo verdadeiro. Renova, Senhor, renova como Tu falastes, faz florescer, Senhor, essa estação nessa igreja. Traz convicção, Senhor, em nome de Jesus, de pecado. Oh Deus, obrigado pela vida desses queridos que estão reconhecendo que necessitam de Ti, que precisam de Ti, Jesus. Oh Pai, batiza com arrependimento, transformação de mente, transformação de posição, transformação de maturidade, que possam aprender com todos os erros e agora viverem uma vida nova contigo, Jesus. Vem com Teu poder, Senhor, vem com a Tua unção, quebra todo jugo, despedaça todo jugo do inferno, do maligno, do pecado, do mundo. Despedaça, Deus, despedaça, despedaça.
Despedaça, estabelece o seu reino agora no coração desses queridos e queridas. Estabelece o seu governo, tira todo o egoísmo, tira tudo aquilo, Senhor, que não pertence a Ti. Tira desses corações, Senhor, e se assente no trono, ó Deus, ao convite, ao abrir do coração deles, Senhor. À medida que eles se abrem, Senhor, em nome de Jesus, venha entrar, venha dominar, Senhor, venha lavar, Senhor. Vem tirar todo o trauma, Deus, vem tirar todo o trauma. Vem tirar, Senhor, em nome de Jesus, todos os complexos. Vem, Senhor, em nome de Jesus, trazer cura às emoções. Cura as emoções, Senhor. Cure as emoções, ó Deus. Cure as emoções, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um novo retrato nessa noite. Um retrato ao lado da família de Deus. Um retrato ao lado da família de Deus. Um retrato ao lado da família de Deus. Ó Senhor, não mais na roda dos escarnecedores, mas agora na família de Deus. Agora na família de Deus, na família de Deus. Vocês são da família de Deus, parte da família de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao teu santo nome, meu Deus. Aleluia. Vocês que estão aqui na frente tomando essa decisão, olhem para mim, todos vocês aqui, olhem para mim, vocês que estão aqui na frente. Nós queremos falar algo muito importante para vocês. Nós queremos ajudar vocês nessa caminhada. É importante que essa semente que receberam hoje seja regada, então não deixe ela morrer. Vamos caminhar juntos. Nós temos uma equipe aqui, um ministério de consolidação que vai ajudar vocês nesses primeiros passos. Então respondam, vamos estar juntos, vamos fazer parte dessa família de Deus e vamos ir todos juntos para esse mesmo lugar, amém? Então não se desanimem com as primeiras adversidades, fiquem firmes. Vocês têm uma família que vai ajudar vocês agora, amém? Os pastores estão aí ajudando vocês. Nós temos uma equipe que vai dar esse suporte para vocês nesse momento, em nome de Jesus. Vocês podem ir com o Cleiton lá, amém, Cleiton? Tira uma foto deles, cara, depois, a foto na família de Deus, uma nova realidade emocional, espiritual, amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia, 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 aleluia. Vidas foram resgatadas nessa noite, vidas foram resgatadas nessa noite. Está florescendo, igreja, está florescendo. O Senhor está florescendo nesse cenário, trazendo flores de justiça, reposicionando pessoas. Aleluia. Coloca a mão sobre quem está do seu lado aí, comece a orar sobre essa palavra. Senhor, ajude o meu irmão a mudar a condição interior para que os dias sejam diferentes. Ore aí por essa pessoa que está do seu lado. Você vai orar a palavra dessa noite. Isso, você vai orar a palavra de Deus dessa noite. Senhor, muda o coração interior para que o meu irmão, a minha irmã possa ter dias compatíveis com a condição interior, Senhor. Que toda indiferença caia por terra. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Sela essa palavra nos corações. Gera vida a partir dessa semente, Senhor. Ó Deus, gera uma posição nova, que traga uma condição nova no interior, que determine, Senhor, a qualidade dos nossos dias. Não mais dias de sobrevivência, mas dias de viver a vida ao vivo, sem as amarras do passado, sem as promissórias do futuro. Ó Deus, muda a condição do nosso coração nessa noite. Muda a nossa condição nessa noite, Senhor. Muda a condição do teu povo, não mais o medo, não mais a ansiedade, não mais a preocupação, não mais os complexos inferiores dominando a vida, mas agora
a coragem, a intrepidez e a ousadia no nome de Jesus. Deixou sua glória por mim. Vamos encerrar cantando. Se fez desprezível por mim. Levou todo o fardo que era meu. Levou o pecado que era meu. Me deu sua paz para sempre. Vamos, essa última oferta de adoração ao Senhor, vamos oferecer com todo o nosso coração. Alegria para sempre. Me deu sua vida pra viver. Me deu sua graça pra vencer. Jesus, toda a glória somente a ti. Toda a glória é apenas dele. Dê essa glória para ele. Jesus, toda a glória somente a ti. Todos os frutos, Senhor, glorificam o teu santo nome. Jesus, toda a glória somente a ti. Todo o nosso esforço, Senhor, glorifica o teu santo nome. Jesus, toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o rei da Vamos, glória. bem alto. Tu és o rei. Aleluia! Tua igreja te adora, Senhor. A minha vida dou a ti. Tu és o rei da glória. Tu és o rei da glória. Não há outro igual a ti. Tu és o rei da glória. Tu és o rei da glória. Não há outro igual a ti. Tu és o rei da glória. 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 Aplauda bem forte o Senhor. Tu és o Rei da glória, Senhor. Aleluia. Aleluia. Como é bom nós encerrarmos uma reunião assim, com vidas rendidas ao Senhor e adorando a Ele em alta intensidade. Como é maravilhoso que isso possa marcar a sua vida, seu coração, por uma semana cheia de desafios que às vezes você nem conhece. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo nosso Senhor e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje sobre vós e também para todos sempre e sempre. Amém e amém. Dê um abraço em 10 pessoas aí pelo menos. Obrigado, pastor Rodrigo. Temos a cantina lá também te esperando para o momento de comunhão. A lojinha também com os materiais para você adquirir.